Finalmente. Boa noite, meus amigos. Agora a gente vai efetivamente iniciar. Muito bom ver vocês aqui presencialmente, né? Esse retorno que a gente estava programando já há bastante tempo. Finalmente, agora a gente está se organizando melhor para poder receber vocês aqui. E é muito bom também estar com os nossos companheiros ali. E é muito bom também estar com os companheiros que estão em casa, né, que decidiram não voltar ao presencial. A tecnologia ajuda a gente, né, a trabalhar com os dois grupos, os que estão em casa, os que estão aqui, os que vão assistir depois a nossa reunião. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento
arrependimento de Deus. Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa. Depois de tanto tempo, os nossos corações apertados, rever rostos que há tanto tempo não víamos, sentir as vibrações dessa casa. Ah, Jesus querido, nada obstante as dificuldades desse recomeço, os nossos corações transbordam de alegria, de felicidade por esse momento tão especial. Envolve-nos, Mestre querido, cada um de nós. Dê-nos, Senhor, a sua paz. Ilumina, Mestre, a mente, o coração, harmonize e equilíbrio. Nossa esposa querida, que vai nos trazer a mensagem do Evangelho desta noite. Ser conosco, Mestre, em mais esta oportunidade. Que assim seja, assim. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, depois de toda essa luta, a gente vai reiniciar, né? Com a ideia, né, que a gente teve de trazer na noite de hoje, esse retorno, receber todos vocês aqui. Bom, vamos lá. Então, o nosso estudo de hoje vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, itens 4 e 5. Missão dos Espíritas e os Obreiros do Senhor. Espíritas e os Obreiros do Senhor. Para começar esse estudo, né, eu vou fazer essa homenagem a Allan Kardec, que é o aniversariante do mês de outubro. Né? Ele fez aniversário, comemora-se, né, o aniversário de Allan Kardec, dia 3 de outubro. O nosso agradecimento a Kardec, que trouxe todas essas informações organizadas pedagogicamente, né? Um estudioso, um grande missionário, que naquela época, com toda a dificuldade de correspondência, né, da comunicação, que hoje a gente não consegue nem imaginar como é que aquela propagação aconteceu, né? A correspondência chegava de trem nos vários lugares do mundo, alguns lugares até a cavalo, porque não tinha outro meio de transporte. E hoje a gente, com toda essa facilidade, com apenas um clique, a gente fala com o mundo inteiro. E Kardec conseguiu, né, desempenhar aquela missão que ele recebeu. Hoje os jovens, né, conhecem o correio para receber as coisas que compram pela internet. Kardec, então, recebeu essa missão e desempenhou da melhor maneira possível. Humberto de Campos, então, conta para a gente numa das revistas, né, que Kardec escreveu também, a Revista Espírita, sobre um tipógrafo. Esse homem manda uma carta para Allan Kardec contando do seu agradecimento, né? Melhor, agradecendo a Kardec por ter salvo a sua vida através de um dos exemplares do Livro dos Espíritos. Ele narra nessa carta a sua desmotivação pela vida, já que ele perdeu a sua esposa para a tuberculose, né? Uma pessoa que ele conheceu ainda na infância. Tiveram toda uma vida, né, apesar da simplicidade, mas baseada no amor, no respeito. Então, quando ela desencarna, ele
se sente desmotivado para continuar nessa caminhada e tenta, então, tirar a sua vida. Ele encaminha, junto com essa carta, um dos exemplares que ele encontrou nessa ponte, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e restaura aquela capa com uma capa de couro, letras douradas, como uma forma de agradecimento a Kardec. Né? Ele foi, então, para essa ponte para cometer o suicídio, porque ele já não encontrava mais motivos para viver. Sendo que, ao tentar se jogar, ele esbarrou num embrulho, caiu sob os seus pés e ele se viu ali impedido, tentou voltar, né? Desistiu daquele intento porque ele resolveu conhecer o conteúdo daquele embrulho. Eis que ele se deparou com o Livro dos Espíritos, com a capa ruim, já rasgando. Naquele momento, ele foi impelido, né, de fazer aquilo e resolveu ir para casa, conhecer aquele livro. Qual era a intenção, né, daquele momento dele pegar aquele embrulho? Eis que ele recebeu ali várias mensagens que fizeram retornar para o caminho, que é continuar a viver, né, voltar ao seu trabalho, que ele já tinha perdido, tinha se entregue ao alcoolismo, e ele conseguiu restaurar a sua vida. Dessa forma, ele restaurou aquela capa, mandou essa carta para Kardec como forma de agradecimento, e falou para Kardec, né, nessa carta: esse livro salvou a minha vida. Kardec, então, se emocionou, né, ao receber aquela mensagem, porque era mais um exemplo do que o Espiritismo pode fazer na nossa vida. Não pela restauração da obra dele, mas pela força que o Espiritismo naquele momento teve. E nós? Aí cabe a pergunta, né? O que nós estamos fazendo com essas informações que nós recebemos? Quais os benefícios que o Espiritismo tem na nossa vida? Cabe essa reflexão. Eu gostaria... aliás, eu tenho que comunicar a vocês que nós aqui do salão, nós da equipe pedagógica, né, da equipe de diretoria de educação da nossa casa, vamos fazer essa modificação, que é a participação do público presente, não só de quem está em casa. Eu gostaria de ouvir o nosso amigo Marcelo Berlim, eu espero que vocês também o ouçam, para trazer para a gente essa primeira participação. Marcelo Berlim, fala para a gente quais os benefícios do Espiritismo na sua vida. Boa noite a todos. Mais que um prazer, é uma honra a gente estar junto aí mais essa vez. Essa proposta foi muito interessante, porque me faz lembrar, uma vez que eu era muito pequeno, devia ter mais ou menos aí uns 6 anos, estava num local, Saquarema, e tinha que ir de um local para o outro. E era um caminho escuro. E meu avô, então, me deu uma lanterna, com o único objetivo, que eu iluminasse o caminho, né, por onde a gente ia passar. Menino, uma lanterna na mão, me encantei, fui iluminando o caminho, daqui a pouquinho vi um vagalume, né, apontei a lanterna para outro lado, depois eu vi alguma outra coisa, tropecei e meu avô disse: rapaz, a lanterna para iluminar o caminho. Mais uma vez eu fui iluminando. E, de novo, fui me perdendo com os encantos que tinha fora do caminho. Isso me veio agora à tona, isso já passou mais de 40 anos que isso aconteceu. E aí diz assim: e nós? O que estamos fazendo com essa informação que recebemos? A informação da doutrina espírita é para iluminar o caminho. O Evangelho é a grande bússola que deveríamos, e vou falar por mim, porque a pergunta foi pessoal, o que eu estou fazendo com essa bússola? Qual o benefício que ela traz? Indicar o caminho correto, evitando que eu pegue atalhos que são inconvenientes. Porém, não adianta a lanterna na mão se a minha maturidade ainda é pequena. Eu me encanto ainda com as borboletas, me encanto com os vagalumes, e mesmo que a doutrina espírita esteja sempre me dizendo: olha, é por aqui é o melhor local, é mais conveniente, eu ainda me perco.
Então, o benefício que a doutrina espírita trouxe para mim e minha vida foi iluminar esse caminho que é a convivência, porque ninguém nasceu para viver. Todos nós nascemos para conviver. Então, é na convivência, é no atrito social que a gente ganha a familiaridade, a gente ganha... a gente se torna uma pessoa melhor. Então, o Espiritismo trouxe esse iluminar do caminho. Obrigado, Jaque. Eu te agradeço. Alguém aqui do nosso público presente gostaria de compartilhar conosco o benefício da doutrina espírita na sua vida? Shirley quer falar? O povo está doido para ouvir sua voz. Está emocionada, Shirley. Quer falar, Júlia? Eu tenho dois momentos, né? Espera aí que a Manu está esperando. Embora a doutrina... Quando eu conheci a doutrina, ela não parecia ser tão louca. Realmente era um divisor de água na minha vida. Muito bem. O povo está tímido aqui. Então, nós vamos continuar. Haroldo Dutra trouxe uma passagem para a gente em que São Luís ordena que Kardec tire férias. Ele fala para Kardec da necessidade dele estar inteiro, que a saúde de Kardec estava debilitada. Ele trabalhava, segundo os biógrafos, mais de 16 horas por dia, caneta tinteiro, coisa que a gente nem consegue imaginar. Né? E Kardec se isola no litoral, numa casa no litoral. Quando ele retorna, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, estava pronto. E aí a gente que estuda, né, o Evangelho já conhece o capítulo 6, que traz o Consolador Prometido. O Evangelho de João registra da seguinte forma a promessa de Jesus relativa ao Consolador. Se me amais, guardai meus mandamentos. E rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. João, capítulo 14, de 15 a 17. Então, esse monumental livro, ele traz... Estavam então concluídas as balizas, os alicerces fundamentais no espiritismo, do espiritismo, né, nessa hora. De um lado, nós tínhamos o Livro dos Espíritos, considerada a bússola da razão humana, que orientaria nos seus aspectos de ciência e filosofia. Do outro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra que iluminaria para sempre o sentimento das criaturas humanas. O Haroldo ainda continuou falando para a gente que estava claro o papel do espiritismo. Faltava o remédio, faltava a crise. Está em cima. Faltava a crise. O remédio estava dado. Era só aguardar a transição planetária, e ela chegou com toda a força. Mas o orgulho e o egoísmo fizeram tudo o que podiam fazer na Terra. Surge agora uma nova possibilidade de incorporarmos esses elementos do Espiritismo em nosso coração, para que nosso coração e nossa mente se transformassem em fortaleza. E quantas crises que já se deram, né? Hoje nós vivemos uma crise, ainda não passamos, não superamos. E se a gente perguntar que cada um vai ter a sua forma de reagir às consequências que estão vivendo dela, uns
estão levando de forma mais leve, outros com mais dificuldade devido às perdas, né? Mas a gente teve, durante todo esse período, durante toda a nossa vida, essa doutrina que veio nos fortalecer, né? Nós que continuamos esses estudos através da tecnologia, né, do Zoom, aqueles que continuaram estudando em casa, que ouviram a Rádio Rio de Janeiro, que de alguma forma buscaram estar juntos, acalentando seus corações através dessa doutrina, estava fortalecido de alguma forma. E o texto do item 4, que é a missão dos espíritas, né? Júlio, lê para a gente, por favor. Item 4, missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das entidades terrenas? Bem dizer o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, as suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, está destacado aí, ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo. Erasto, que é o espírito que dá essas instruções, né? Ele fala para a gente observar tudo ao nosso redor, né? Esse velho mundo de que ele fala, que foi vencido, já não tem mais o poder pela força, né? Aquela estrutura que daquela época, nós já vencemos. Hoje nós agradecemos os trabalhadores de primeira hora que prepararam, né, esse caminho para nós, e nós hoje conseguimos viver, entender a doutrina espírita de uma outra forma, né, como ela foi nos apresentada. Durante todo o texto, esse item 4, ele convoca a nós, nos convoca, né, enquanto espíritas, ele fala, ide e pregai. Em vários momentos, ele traz para a gente essa responsabilidade. Nós precisamos trabalhar essa divulgação. A divulgação da doutrina espírita, né? O tipógrafo lá deu início na vida dele a essa divulgação. Ele compreendeu o papel do espiritismo na vida dele. E nós também temos esse compromisso com a doutrina espírita. Emmanuel traz para a gente essa informação, né, que a maior caridade a favor do espiritismo é a sua divulgação. Aí eu vou trazer um outro questionamento para a gente, uma reflexão, na verdade. Enquanto espíritas, devemos ir às praças pregar a nossa fé? Seria isso parte da missão dos espíritas ou apenas proselitismo? E aí está só uma explicaçãozinha do que é proselitismo, que é o intento ou empenho de converter pessoas ou determinados grupos a uma determinada ideia ou religião, ou conseguir adeptos via instrução oral. É semelhante à catequese. Alguém aqui quer responder essa questão? Enquanto espíritas, devemos ir às praças pregar a nossa fé? Essa é uma questão realmente bastante interessante, porque a gente percebe que a doutrina espírita ela é perceptível, ela é assimilável por qualquer pessoa. Cada um dentro das suas possibilidades, cada um dentro das suas
próprias circunstâncias, vai assimilar a doutrina espírita, e à medida que vai ampliando a sua capacidade, mais alcance a doutrina espírita vai tendo na vida de cada um. Mas a gente percebe que a doutrina espírita é para aqueles que já, ao menos, têm boa vontade. Então, a gente sabe que... como é que eu direi? A gente sabe que os nossos benfeitores espirituais não recomendam o proselitismo exatamente por conta disso. Exatamente porque a doutrina espírita precisa ser alcançada, assimilada por aqueles que já se propuseram, que têm boa vontade. Então, eu penso que, como você trouxe ali a palavra de orientação de Emmanuel, o melhor que nós podemos fazer pela nossa doutrina é a sua divulgação. Eu diria que a divulgação da doutrina deve acontecer por conta da nossa própria postura enquanto espírita. Não é? Enquanto espírita, um comportamento que mostre às pessoas uma postura diferenciada. E que as pessoas observem que você tem uma postura, uma conduta diferente diante da vida, das circunstâncias e tudo mais. Então, está ali a Patrícia dizendo, né? O exemplo arrasta. Então, nós precisamos ser exemplo. Cartas vivas do Evangelho de Jesus. Eu queria finalizar a nossa conversa. Nós temos 2 participantes virtuais. Tereza e Berlim. Boa noite a todos. A doutrina espírita é uma doutrina de lógica, né, de razão e de lógica. Então, enquanto a gente não chega nesse entendimento, né, de tentar, através da doutrina, entender, né, o que ela quer dizer para a gente, né, procurar saber qual a lógica dela dentro da nossa vida, né, a gente vai entrar dentro da casa espírita, vai passar pelaquela casa espírita e depois poderá sair pela porta pela qual entrou. Porque, na verdade, a doutrina não entrou dentro da gente. Por isso que o proselitismo, né, não é essa divulgação que Emmanuel fala, né? Ninguém, não adianta a gente querer mostrar para as pessoas que a doutrina espírita é a doutrina maravilhosa, porque eu só vou chegar nesse momento quando ela entrar dentro de mim, quando eu estiver entendendo toda a sua moral, toda a sua filosofia, né? Aí sim, né? Por isso que é a doutrina da razão e da lógica. Patrícia está informando que o Marcelo desistiu de falar. Pode falar, Adriana. Eu não diria que faça tudo. Tipo, às vezes vai ter tudo, mas eu acho que a nossa doutrina ela precisa ser um pouco mais divulgada. Porque se a gente assumir que as pessoas não vão ler o que eu amo, não vão entender, aí fica muito difícil, porque se eu acho, eu não posso simplesmente assumir que você não vai entender. Eu vou tentar mostrar. E aí é como a Tereza falou aqui, a gente não entra na doutrina.
existia. Eu acho que a gente deveria mostrar um pouco mais para as pessoas, até mesmo assim, nível de informação, que se saiba o que é o kardecismo. As pessoas às vezes não sabem. Acham que tudo é uma coisa só. Então, muita gente está perdendo isso aqui. Muita gente está perdendo isso aqui porque não sabe. Porque acho que quanto mais pessoas forem alcançadas pela informação do que isso aqui é, eu acho que mais pessoas vão ser resgatadas também por isso aqui. Eu acho. Mais alguém? Vou só traduzir um pouquinho o que a Adriana falou, porque ficou precário o som para quem está em casa. Então, ela falou, resumidamente, né, que muitas pessoas estão perdendo essas informações. Não chegam para todos. Os que ouvem, às vezes, ouvem de forma deturpada, equivocada, né? E isso aconteceu muito comigo, eu falo sempre para o Júlio. Eu demorei a conhecer a doutrina espírita. Nós não ouvimos conforme deveríamos, né? Mas hoje eu digo para vocês, né? A praça que eu considero são as redes sociais. A gente está direto, né? Postando, divulgando. O nosso comportamento está na rede social, né? Então a gente está muito exposto. A gente precisa ter mais cuidado com isso. O que eu estou postando? Eu estou, muitas vezes, mostrando ali mais as mazelas do que os benefícios da doutrina. Às vezes, a gente depõe contra o nosso conhecimento. Porque você olha certas falas, certos comportamentos e fala, mas é isso que a doutrina ensinou para essa pessoa? Mas aí a gente vai ver o quanto a gente ainda é falho, porque a gente não vai esperar essa evolução toda, porque a gente é espírita, a gente vai ver, né, o que vai falar sobre isso. Então, vamos voltar ao compartilhamento. Aí, no livro que é o Espiritismo, Kardec tem um diálogo, né, com um crítico, um jornalista, que quer que Kardec o convença de que o Espiritismo é fato, realmente existe, né, aquilo tudo que ele tenta mostrar. É contundente na fala, né? Eu vou pedir para a Patrícia ler, porque o meu está dando retorno aqui. Por favor, Patrícia. O crítico, né? Não procurais, pois, fazer prosélitos? Aí a resposta de Kardec. Para que buscarmos fazer prosélito quando não o quereis ser? Não pretendo forçar convicção alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se e dão-me a honra de pedir-me esclarecimentos, folgo e cumpro um dever responder-lhes nos limites dos meus conhecimentos. Quanto aos antagonistas, porém, que como vós têm convicções arraigadas, não tenham um passo para delas arredá-los, atento a que é grande o número dos que se mostram bem dispostos, para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que o não estão. Estou certo de que, diante dos fatos, a convicção há de vir, mais tarde ou mais cedo, e que os incrédulos hão de ser arrastados pela torrente. Por ora, alguns partidários de mais ou de menos, nada alteram na pesagem, pelo que nunca me vereis incomodado para atrair as nossas ideias àqueles que, como vós, sabem as razões que têm para fugir delas. Então, Kardec se recusa a tentar convencer, porque ele sabe que essa pessoa está tentando demover, está tentando desmascarar. O intuito desse crítico era isso. Então, Kardec se recusou a fazer
a dar a atenção que ele queria ter, né? Ele falou, passei um ano inteiro estudando, você quer em 2 dias conhecer a doutrina espírita? Quando vocês puderem ler esse capítulo, é muito interessante, sabe? Eu li algumas passagens, né, do livro, eu achei, me deu vontade de ler mais. Eu acho que vocês também vão querer. Berlim, pode falar. Eu acho, Jaque, que a gente tem alguns de nós que são espíritas, a qualquer tempo, tem um momento que a gente já até conversou sobre isso, que a gente começa a entender a doutrina espírita, depois de nela já ter entrado há algum tempo. E aí, quando a gente entende e a gente assenta esse conhecimento e assenta essa responsabilidade de saber que você, quando estiver em qualquer local, você está representando a doutrina espírita e que você precisa ser coerente com aquilo que você se propôs a ser. Afinal de contas, imaginemos que a dona Maria Regina Quadros está em um determinado local e as pessoas sabem que ela é espírita, que ela é professora, que ela é qualquer outra coisa, ela representa. Então, é muito importante que a gente tenha coerência, primeiro, para com a gente mesmo, para que você se sinta bem, não fique antagonizado. E depois para a sociedade, porque, na verdade, você leva uma bandeira, né? Ser espírita é ser um ser que está de acordo com o Evangelho do Cristo. A gente vai acertar sempre? Claro que não, mas a gente vai precisar acertar a maior parte das vezes. Como diz Chico, damos aos outros a condição de serem como são, mas a nós a sermos de melhores a cada dia. Obrigado. Obrigado, dona Maria Regina. Muito obrigado, viu? Eu te agradeço, Berlim. Então, continuamos aqui. E aí a gente tem em Kardec um exemplo de espírita, um homem que buscou a sua evolução moral. Aqueles conhecimentos que ele adquiriu serviu para a vida dele. Ele, né, assim como Chico Xavier, melhor, Chico Xavier, assim como Kardec, fez todas aquelas obras, né? Chico, quase 500 psicografias, mas o que mais falou foi o seu lado moral, a sua vida, seus exemplos. Divaldo ainda está com a gente, né? Várias obras publicadas, um homem que tem a nossa admiração, né? Por tudo que ele faz na sociedade lá, viaja pelo mundo afora falando da doutrina, os exemplos que ele dá na cidade dele. Raul Teixeira também é um outro grande exemplo. E esses homens, né, eles transformaram a publicidade do espiritismo numa obra viva. A vida deles fala muito mais do que qualquer coisa que eles tenham escrito. Continuando, então, no texto Missão dos Espíritas. Patrícia, lê, por favor, para a gente, que fica melhor a leitura por aí. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Fechado. Erasto traz uma pergunta para a gente nesse item. Patrícia. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Alguém aqui gostaria de fazer? Maria Paula, quer fazer a sua participação aí? Pode falar, Ju. Nós fizemos um trabalho onde nós falamos dos frutos, né? E aí eu diria, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Pelos frutos. Né? Pelos frutos que eles forem produzidos na sua caminhada. Eu acho que essa é a grande reflexão que nós devemos fazer com esse nosso estudo da noite. Que
frutos nós estamos produzindo durante essa nossa caminhada? Você fez a pergunta lá no início, o Marcelo respondeu. O que nós estamos fazendo com as informações que estamos recebendo da nossa doutrina? A pergunta acho que se repete agora, né? Quando a gente fala, que frutos nós estamos produzindo? Porque esses frutos vão dizer de nós. Esses frutos vão falar dos efeitos da doutrina espírita em nós. Esses frutos vão dar testemunho. Esses frutos é que vão divulgar, na minha opinião, a doutrina espírita para os demais. Os frutos produzidos por nós. Muito bem, falou bonito. Tereza. E entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Isso é verdade. Muitos se transviaram, sim. A gente não precisa citar nomes, mas nós temos conhecimento de grandes nomes que começaram bem na doutrina e ao longo do caminho foram encontrando atalhos e se perderam, né? E a gente reconhece os bons, né, que estão no caminho, quando eles fazem exatamente o que essas figuras aí que você colocou para a gente, que até me emocionei, né, que através, muito mais pelo seu exemplo, supera qualquer psicografia, qualquer edição de livro deles, né, que são os exemplos, né, que eles deram para a humanidade, porque muitos viajaram o mundo inteiro. Divaldo ainda está aí viajando, né? Não agora, claro, mas a voz dele está viajando. Agora mesmo ele participou de um congresso internacional há poucas semanas. E é o exemplo, né? Quando a gente vê que o exemplo é tudo, é porque ele está no caminho, né? Porque o verdadeiro espírita é esse, que não precisa falar muito, né? Precisa só o que ele faz já diz tudo, que é a grande distância, por exemplo, minha, né? Que falo muito e pouco faço. Isso eu tenho um conhecimento, né? E que essa minha caminhada ainda vai ser longa. Todos nós seremos anjos? Isso nós não temos dúvida. Todos nós um dia seremos um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, com certeza. Mas aí vai me custar algumas centenas e centenas de reencarnações. Mas a gente vai de maneira torta, né? De maneira tropeçando aqui, a gente vai tentando, né, levar essa doutrina maravilhosa dentro dos nossos corações. Obrigada. Marcelo e Eliane Berlim. Patrícia diz que, como dizem os espíritos, falta-nos vontade. Boa noite. Como a Patrícia mesmo falou, né? É a vontade de praticarmos, como Kardec nos falou sobre os verdadeiros espíritas, a nossa transformação moral. Para isso, nós precisamos ter vontade, decisão de praticarmos o autoburilamento, né? Nos conhecermos verdadeiramente. E, a partir daí, buscarmos superar os nossos vícios. Porque, como diz aquela frase, o maior trabalho é o que fazemos em nós mesmos. Ou como o André Luiz também nos disse, que o maior vencedor é o que vence a si mesmo. Então, o resto é consequência. Só isso. Obrigada, amiga. E aí a resposta, por favor, Patrícia, a leitura. Reconhecer-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo.
Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis finalmente pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Erasto, anjo da guarda do médium. Nós somos os escolhidos, né? Nós temos no Evangelho um roteiro, uma programação para a nossa vida. Mas o que nós estamos fazendo dela, né? Nós precisamos triunfar, precisamos cumprir a nossa missão enquanto espíritas. Kardec traz também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, um trecho que fala dos bons espíritas, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. E aí eu trouxe essa informação. Isso não nos faz super espírita. O que seria isso, né? Nessa encarnação eu vou resolver tudo, já estou evoluída, eu não erro mais, eu cobro porque isso eu já não faço. A gente ainda tem essa postura, né? Dona Ivone do Amaral Pereira, ela representa essa trabalhadora de primeira hora, seríssimo comprometimento doutrinário, se esforçando para se manter fiel aos princípios da doutrina. Tinha um desafio pessoal, que era de vencer o desânimo, vencer a inspiração íntima para a desistência, devido aos vários suicídios cometidos. A gente sabe da riqueza da obra de Ivone do Amaral Pereira, e, no entanto, ela enviava várias cartas a Divaldo, falando da sua dificuldade, da vontade de desistir. Ela achava que já tinha encerrado o caminho dela aqui, já ela não estava mais aguentando, também tinha vontade de desistir. Mas ela conseguiu ir até o final, né? César Braga Said organizou essas cartas dela para Divaldo, né? E fala para a gente que a Ivone, Dona Ivone, era uma espírita fazendo a sua transformação moral. Não só ela, mas como Chico, tantos outros missionários, né, tiveram as suas dificuldades e não desistiram das suas missões. Joana de Ângeles traz nesse livro para a gente uma informação de que muitos de nós escolheu estar na Terra no período da encarnação do codificador. Que a gente não lembra, claro, né? Nos é dado esquecimento. Em outras obras também já estamos reencarnando como espíritas pela segunda ou terceira vez. Isso não é novo para a gente. Essa informação veicula por aí. Então a gente já sabe a lição. Só nos resta aprender, como diz o poeta, né? Ainda temos muito para caminhar. E de que forma nós estamos assimilando os ensinamentos da doutrina espírita? Aí eu vou trazer para vocês uma experiência rapidinha, com alguns elementos que nós vamos nos comparar com ele. E a água vai ser a mensagem. Nos imaginemos como uma bolinha de isopor na água. Ela não afunda, ela não absorve essa água. Nós estamos absorvendo os ensinamentos da doutrina espírita? Nós também somos impermeáveis ou não? O giz, quando ele molha, ele retém a água só para si, sem repartir. Nós estamos sendo como o giz. O outro instrumento é o copo. Ele recebe a água. E quando ele vai passar essa água, ele não fica com nada. Ele tinha água só para passar para os outros, sem guardar nada para si. Eu fiz essa comparação até com quem está na tribuna hoje, né? Sou eu, que relutei muito durante muito tempo, porque eu não me sinto ainda capaz de estar aqui falando para vocês, porque nós somos
estudiosos da doutrina espírita, né? Eu me considero saber muito pouco da doutrina, mas tenho estudado, tenho procurado estar ali semanalmente. E a gente tem esse ledo engano, né, de achar que quem está aqui na tribuna já está muito evoluído, já sabe muito, já está à frente da gente, né? E se a gente ficar esperando um palestrante evoluído, moralmente, né, melhor dizendo, já para frente demais, muito à frente de nós, a gente não vai ter ninguém na tribuna. Estão todos a caminho. Uns estudam mais, é claro, sabem mais, adquiriram mais. A gente sempre admirou Francisco Anastácio, né? Quando a gente chegou aqui, ele já estava há muitos anos. Falava, né? Que há muito tempo que ele não fala para a gente, mas sempre falou de uma forma com propriedade, né? Dos conhecimentos que ele adquiriu. Mas a gente sabe que tem suas falhas, todos nós temos. Então, nós não estamos mais preparados que ninguém. E, por isso, eu aceitei esse desafio que eu relutei há tanto tempo. A gente não sabe mais, pelo contrário, está buscando aprender. O outro instrumento é a esponja. Vamos ver o poder de absorção da esponja. Se eu umedeço e eu espremo o máximo que eu puder, né, ela tem o poder de transferir. Apesar de eu transferir aquele conhecimento, que seria a água, né, eu também retenho. Então, a esponja tem esse poder. Vai ficar úmida, ou seja, aquela mensagem vai permanecer nessa pessoa, né, que aí a gente está comparando com a esponja. Nós somos uma esponja? Será que a gente está conseguindo ser essa esponja? Assimilar a doutrina, passar a doutrina? Como disse o Júlio, né? Através das nossas ações, porque é o que mais importa. Aí, já partindo para o último item, que é os obreiros do Senhor, eu vou pular o texto para a gente poder avançar um pouquinho. Mas eu trago essas reflexões, né? O que me move a trabalhar para Jesus é alguma expectativa de retribuição? Para eu ser esse obreiro do Senhor, eu estou preocupada com o quê? Eu já entendi, já me comprometi, sem qualquer outra expectativa, senão de ser um instrumento de caridade? Paulo nos trouxe essa informação de que vós sois o bom perfume do Cristo. Já somos vasos aptos a transformar o perfume do Cristo sem contaminá-lo com nossos interesses, caprichos, exigências? A gente adultera essa fragrância, né? Esse sentimento que Cristo, essas ações que Cristo espera de nós. Antes do trabalho com Cristo, o trabalho precisa ser em nós, como a Eliane falou. Não cabe inveja e ciúme no trabalho com Jesus. Infelizmente, a gente tem muitas ações essas mazelas que a gente ainda traz, atrapalhando o trabalho. Aí a gente até amplia, né? Não só na casa espírita, mas qualquer trabalho religioso. Porque está muito de nós, muito das nossas deficiências. E aí o que é preciso, né? A gente precisa sacrificar alguns hábitos, como a maledicência, trabalho em excesso para ter em excesso também da nossa vida no dia a dia, não só na nossa vida religiosa, né? De uma forma em geral. Essas brechas que a gente dá, como a vaidade, a presunção, a depressão, o apego aos bens materiais, a desculpa, né, utilizada aí como falta de tempo, é uma das desculpas. A discórdia e o ciúme. Essas mazelas têm causado dissensões nas casas espíritas. Muitas casas, muitos trabalhadores que vão embora, deixam sua tarefa, por quê? Está pela casa, não está pela causa. A gente pode também ver por esse lado. Infelizmente, a gente mistura as coisas. Vejo isso em vários exemplos que a gente também não precisa citar, mas a gente precisa trazer para o grupo as dificuldades, tentar superar
e não desistir dele, desistir talvez de desempenhar um trabalho bacana ali por causa de alguém. E eu deixo de olhar a causa. Porque a gente fala, né, que o trabalho é do Cristo. No entanto, o que prevalece são as nossas dificuldades. A Tereza quer falar? Eu queria só acrescentar que doutrina espírita é responsabilidade e satisfação. Se você não faz, né, movimento espírita, ou se você não participa da sua casa espírita, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com satisfação, né? Se você faz isso pensando que eu já estou vou falar de mim, já estou com quase 60 anos e preciso chegar lá do outro lado com alguma coisa feita, para tudo que está tudo errado, porque a tua recompensa já foi aqui. Então, quando você tirar essa capa aqui, né, essa capa desse corpo físico e continuar a tua vida como espírito, né, todas as recompensas que você teve do lado de cá não vai servir para nada, né? Então, se a gente não fizer voltado no amor, né, no amor e na vontade de servir, que seja a causa espírita, né? A causa espírita. Mas, normalmente, a gente sempre precisa de uma casa espírita para poder trabalhar a causa do Cristo, né? Então, acho que a recompensa é o que a gente deve menos pensar, é fazer com amor, com satisfação, que é tudo. A gente se sente bem demais. Obrigada, Tereza. Estamos quase terminando, gente. No livro Vinha de Luz, Patrícia, lê, por favor, para ficar melhor a transmissão. Podemos erguer enormes construções de pedras, ajudar a muitas pessoas e conquistar a gratidão delas, distribuir muitos bens, mas sem essa caridade essencial, de nada adianta, pois nos momentos de testemunhos estaremos desolados e abatidos, na condição de mendigos de luz. A caridade essencial é estarmos no Cristo para que o Cristo esteja em nós. É essa que dá valor a todas as outras ações. Então, nada disso vai ser válido, né? Não é nada disso, mas o que Cristo quer de nós é muito maior do que o que a gente tem feito, na verdade, porque a gente ainda tem uma informação deturpada, né? Ou ação deturpada quando a gente fala de caridade. A gente ainda está muito equivocado nesse sentido. E para terminar, como mensagem final, no livro de Testemunhos de Chico Xavier, Sueli Caldas Schubert traz essa mensagem para a gente. O tempo para o trabalhador dedicado ao Cristo é hoje, é agora. Não há tempo para acomodações, nenhuma desculpa ou dúvida. Há uma ansiedade constante em se aproveitar de forma cada vez melhor o tempo disponível. O valor do minuto que passa é inestimável. A oportunidade perdida não retorna em idêntica condição. Urge contribuir para o bem, realizar alguma coisa, antes que o relógio da vida assinale os últimos minutos das últimas horas. Então, nós somos, sim, os trabalhadores da última hora. Nós estamos a caminho, estamos no processo, não vamos melhorar de uma hora para outra, mas nós estamos tentando, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos que a doutrina, ela já entrou, a gente precisa que ela saia com melhores ações, com os frutos que a gente vai colher desses ensinamentos que a gente vem recebendo há tanto tempo.
né? Então, eu agradeço a atenção de vocês. A gente vai ouvir a canção final, depois Francisco Anastácio Dias vai fazer o nosso poema da gratidão após a canção, tá, Francisco? Para matar a nossa saudade. Então, Patrícia, por favor. Deixa eu só... arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos tempos de outrora. Somos do pão e do circo, das bigas, dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, o orgulho ignora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores, senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz, quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz, quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores
Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão do pé, pela roupa que nos veste, pela alegria que conseguimos, por tudo que temos. Muito obrigado, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu da vida, pela suavidade. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos. Olhos que veem o céu, que vem a terra, que contemplam toda a beleza. Olhos que se iluminam de amor ante um majestoso festival de fogo da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa de rogar por eles ao teu nosso coração. Eu sei que depois dessa vida, além da morte, voltarão a ver com alegria e felicidade. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados, pelos ouvidos que posso escutar o teu nome sublime e assim proclamar, pelos ouvidos dele que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na luta, o gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas floridas do mundo inteiro, e a voz longínqua do dançador. E se perderam a faculdade de estudar, deixa-me por eles rogar, eu sei, Senhor, que no teu reino voltarão a andar. Muito obrigado, Senhor. Meus ouvidos me foram dados. Uma hora. Mas deu. Com certeza, irmão. A massa cinzenta não está tão cinzenta como Quero agradecer a todos vocês que se disponibilizaram a estar com a gente hoje, né, presencialmente. Avisar que essa reunião, a próxima reunião, né, o nosso próximo encontro será no dia 25 de outubro. A gente espera que todas essas dificuldades tecnológicas estejam resolvidas, né? E quem está em casa, na semana que vem nós estaremos juntos novamente. Aliás, quarta-feira, o nosso estudo virtual continuará às quartas. Segunda, de 15 em 15 dias, nós estaremos aqui. E no virtual, será a forma híbrida do nosso encontro, até a gente conseguir vencer, né, esse período das vacinas, da diminuição dos números. Enquanto isso, a gente vai devagarzinho, vai se organizando, cumprindo o protocolo, tá? A gente se encontra novamente quarta-feira. Fiquem com Deus. Muito obrigada.